Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar essa planilha para calcular vigas contínuas com 3 apoios. Para isso, eu lancei essa estrutura aqui no software EBEDIC e vou utilizar como exemplo essa viga contínua aqui da cobertura. E vou pegar então o resultado gerado pela planilha e vou comparar com o resultado gerado por esse software, o EBEDIC. Então vamos lá. As únicas células aqui da planilha que precisamos preencher são essas células em branco da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. As primeiras informações que você deve fornecer aqui para a planilha são referentes às suas propriedades geométricas. As propriedades geométricas da viga, desculpa. E essa primeira propriedade aqui é a altura da viga. No nosso exemplo, a viga possui 60 cm de altura. Aqui você deve inserir a largura da viga. No nosso exemplo é 15. Essas duas células aqui que eu estou indicando com o cursor do mouse, você deve fornecer o comprimento desses vãos aqui dos tramos da viga. Então, esse primeiro vão aqui, entre P1 e P2, você insere nessa célula aqui. E nessa outra célula aqui, você insere o comprimento do vão entre P2 e P3. Esse vão corresponde a 493 centímetros, no nosso exemplo. Tanto um vão quanto o outro. Aqui nós temos a altura útil da viga no apoio P1. Aqui a altura útil da viga entre o apoio P1 e P2. Aqui a altura útil da viga no apoio P2. A altura útil da viga entre o apoio P2 e P3. E a altura útil da viga no apoio P3. E o que é essa altura útil? Essa altura útil corresponde à distância da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade da armadura longitudinal de tração. Então essa distância aqui. Suponha que aqui no banzo superior nós temos a região comprimida e aqui no banzo inferior a região tracionada. A altura útil será a distância aqui da fibra mais comprimida de concreto até o centro de gravidade aqui dessas armaduras tracionadas. Então veja que essa distância é a altura total da viga menos o comprimento, menos o diâmetro do estribo e menos metade do diâmetro da armadura longitudinal tracionada. Então aqui, no nosso caso, todas essas alturas úteis aqui serão iguais, porque eu acredito que nesse exemplo aqui, todas as seções da viga terão essa configuração aqui. 2 barras em cima, 2 barras embaixo e 3 barras da armadura de pele em cada face lateral da viga. Se por acaso a planilha calcular algo diferente, basta alterar a altura útil depois. Então essa altura útil será 60 centímetros, que é a altura total da viga, menos o comprimento, que eu vou adotar como sendo 2, menos o diâmetro do estribo, que é 5 milímetros, menos o diâmetro da barra da armadura longitudinal tracionada. Eu vou utilizar a barra de 10 milímetros, então é 1 dividido por 2. Portanto, a altura útil é 57. E eu vou adotar essa altura útil para toda a viga. Aqui você deve informar o comprimento da armadura, que eu estou adotando como sendo 2 centímetros. Em seguida, você deve fornecer as propriedades dos materiais que compõem essa viga, ou seja, o FCK do concreto, que eu estou adotando como sendo de 25 MPa, a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço é A50 é 500 MPa, o peso específico do concreto, que de acordo com a norma 6120, se eu não estou enganado, é 25 kN por metro cúbico, corresponde aí a aproximadamente 2,5 toneladas por metro cúbico. E aqui você deve fornecer a tensão de escoamento do aço que compõe os estribos,
que eu vou adotar também como sendo 500 MPa. Aqui embaixo você deve fornecer os coeficientes de ponderação, γF e γS. γF é o coeficiente utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. E eu vou adotar o valor para esse coeficiente como sendo 1,4. γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. E eu vou adotar o valor 1,15. O valor desses coeficientes você pode obter dos itens 11.7 e 12.4.1 da NBR 6118/2014. Aqui embaixo você deve fornecer o carregamento entre P1 e P2 e entre P2 e P3. Então, aqui no nosso exemplo, eu sei que a reação de apoio da laje sobre a viga é 11,75 kN por metro. Não tem carga de parede e também não tem carga adicional. E são os mesmos valores para o carregamento entre P2 e P3. 11,75 é a reação de apoio da laje e não existe carga de parede nem carga adicional. Ao preencher essas células aqui, o que a planilha faz? Primeiro, com as propriedades geométricas que foram informadas para a viga e também com o valor do peso específico do concreto, a planilha calcula o peso próprio da viga por cada metro dessa viga. E aqui embaixo, nessas células aqui, ela soma o carregamento que foi informado aqui com o peso próprio da viga. Então, 11,75 mais 2,25 dá 14 kN. Você só precisa preencher essas células aqui, se por acaso você quiser que a planilha faça esse cálculo aqui, do carregamento total, e também se por acaso você quiser que essas informações constem aqui no memorial de cálculo. Caso não queira, você pode deixar essas células aqui em branco. Aqui, nessas células, você deve fornecer os esforços solicitantes que estão atuando na viga. E como você pode obter esses esforços? Perceba uma coisa aqui nessa estrutura. Essa viga aqui faz parte de um poste plano que você obtém seccionando essa estrutura no meio. Então vou abrir aqui a planta de forma da cobertura. Se você seccionar essa estrutura aqui no meio, você obtém esse poste plano aqui. E o que eu fiz? Eu lancei aquele poste plano nesse outro software de análise estrutural chamado FTool, que você pode encontrar gratuitamente na internet para download. E também existem vários vídeos no YouTube ensinando como utilizá-lo. Então, nesse software, depois de lançada a estrutura, junto com o carregamento, as condições de apoio e também as dimensões da seção transversal dos pilares da viga, se você clicar aqui nesse botão, ele gera o diagrama de momento fletor desse poste. Clicando nesse outro botão, ele gera o diagrama de esforço cortante. Clicando nesse outro botão, ele gera o diagrama de esforço normal. Então, o que nós precisamos fornecer aqui para a planilha? Esse primeiro valor aqui corresponde ao momento fletor característico máximo no apoio P1. Então, o momento fletor máximo característico no apoio P1, esse valor aqui, 288,44 kN. Vou preencher todas as células aqui que correspondem a momentos fletores. Depois eu vou preencher as que correspondem a esforço cortante. Então, nessa outra célula aqui, nós devemos fornecer o valor do momento fletor característico máximo positivo no vão ali da viga entre o apoio P1 e P2. Então, esse valor é 2.417,12. Esse momento fletor aqui corresponde ao momento fletor característico máximo no apoio P2. O apoio P2 é esse daqui.
Se por acaso o momento fletor aqui da esquerda fosse diferente do momento fletor da direita, você poderia adotar o maior dos valores, ou então fazer algum tipo de média e depois inserir o valor ali na planilha. Então o momento fletor aqui, nesse apoio P2, é 3.732,66 kN por centímetro. Aqui você deve fornecer um momento fletor característico máximo positivo no vão entre o apoio P2 e P3. Esse valor será igual a esse daqui, porque existe simetria na geometria da estrutura e também existe simetria no carregamento. Ou seja, esse vão aqui é igual a esse vão aqui. E o carregamento aqui também é igual a esse carregamento. Além disso, a rigidez aqui nos apoios é a mesma, tanto no apoio P1 quanto no apoio P3. Então, esse momento fletor aqui, momento fletor característico máximo positivo no vão entre P2 e P3, será igual a esse momento fletor aqui, como vocês podem constatar aqui no F2. E esse momento fletor aqui, o M3, corresponde ao momento fletor característico máximo no apoio P3 e vale 288,44 kN/cm. Agora vamos fornecer aqui o valor dos esforços cortantes. Então vou voltar aqui e vou pedir para o F2 gerar o diagrama de esforço cortante desse poste. Aqui no apoio P1 nós temos o esforço cortante de 27,52 kN. Então inserimos aqui 27,52 kN. Aqui você deve inserir o esforço cortante característico ali na seção onde ocorre o momento fletor máximo, entre o vão P1 e P2. Esse momento fletor, esse esforço cortante será zero. Então, colocar o valor zero aqui. Aqui você deve fornecer o esforço cortante característico máximo à esquerda do apoio P2. E aqui, o esforço cortante característico máximo à direita do apoio P2. Então, esses esforços cortantes são 41,50 do lado esquerdo e 41,50 do lado direito. Aqui você deve fornecer o esforço cortante característico, onde ocorre o momento fletor máximo no vão entre o apoio P2 e P3. Esse esforço cortante é zero. E aqui você deve fornecer o esforço cortante característico máximo no apoio P3. Esse esforço cortante é 27,52 kN. Aqui embaixo você deve fornecer a bitola das armaduras que serão ou poderão ser utilizadas nessa viga. Então aqui você coloca a bitola da armadura de pele. Se por acaso a planilha prevê a necessidade de se utilizar a armadura de pele, eu quero que essa armadura seja com barras de aço com a bitola de 6,3 mm. Aqui você deve fornecer a bitola da armadura negativa no apoio P1, que eu vou utilizar a bitola de 10 mm. Aqui a bitola da armadura negativa no apoio P2, vou utilizar também a bitola de 10 mm. Aqui a bitola da armadura negativa no apoio P3, também será 10 mm. Aqui a bitola da armadura positiva no vão entre P1 e P2, também será a bitola de 10 mm que eu vou utilizar. E aqui a bitola da armadura positiva no vão entre P2 e P3. Também vou utilizar a bitola de 10 mm. E para a bitola dos estribos, eu vou utilizar 5 mm. Aqui embaixo você deve fornecer alguns parâmetros que a planilha irá utilizar para fazer o cálculo da ancoragem da armadura positiva. Eu esqueci o nome dessas letras gregas aqui, mas elas se parecem com N, então vou chamar de N1.
esse outro parâmetro aqui de N2 e esse outro parâmetro de N3. O valor desses parâmetros você pode obter do item 9.3.2 da NBR 6118/2014. Esse primeiro parâmetro aqui, o valor dela é de 2,25 para barras nervuradas. Esse outro aqui é para peças que se encontram numa região de boa aderência, o valor é 1. E esse outro parâmetro aqui vai variar de acordo com o diâmetro da barra. Para a barras que nós estamos utilizando aqui, esse parâmetro possui o valor 1. Aqui embaixo você deve fornecer o comprimento disponível para ancoragem no apoio P1 e o comprimento disponível para ancoragem no apoio P3. Nosso exemplo aqui, o apoio P1 e o apoio P3 possui 14 centímetros de largura. Então, o comprimento disponível para fazer a ancoragem das barras será essa largura de 14 centímetros menos o comprimento, que é 2 centímetros. Então, o comprimento disponível para ancoragem é 12 centímetros. Pronto, após preencher aqui todas as células da entrada de dados, a planilha faz o cálculo de vários parâmetros, ou seja, gera vários resultados, e esses resultados são apresentados aqui na tabela de saída de dados. Eu vou explicar agora para vocês cada um desses resultados aqui gerados pela planilha e apresentados na saída de dados. Como eu já havia dito, esse primeiro resultado aqui corresponde ao peso próprio da viga por metro dessa viga. Aqui embaixo nós temos o carregamento total entre os apoios P1 e P2 e entre os apoios P2 e P3. Aqui nós temos o valor da área de aço mínima para a armadura de tração, ou seja, para a armadura longitudinal tracionada. De acordo com a NBR 6118/2014, a área de aço mínima é calculada para resistir aos esforços de tração gerados pelo momento fletor mínimo. Só que essa área de aço mínima pode ser considerada atendida se foram obedecidos os valores presentes na tabela 17.3 dessa norma. Então, para uma viga com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, a área de aço mínima para a armadura tracionada, esse valor aqui, de 1,35 centímetros quadrados. Aqui é feito o cálculo da armadura de pele. De acordo com a NBR 6118/2014, você só precisa utilizar a armadura de pele se por acaso a viga possuir altura superior a 60 centímetros. Só que já foi relatado por alguns autores o surgimento de fissuras por retração nas faces laterais da viga, mesmo em vigas com 50 centímetros de altura. Então, para minimizar as chances de surgir essas fissuras por retração nas faces laterais da viga, essa planilha prevê a armadura de pele para vigas com até 50 centímetros de altura. Então, aqui ela fornece a área de aço dessa armadura de pele por cada face lateral da viga, e aqui a quantidade de barras que compõem essa armadura de pele, também para cada face lateral da viga. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo da armadura negativa para o apoio P1, apoio P2 e apoio P3. Nessa primeira célula aqui, a planilha fornece o valor do momento fletor com seu valor de cálculo. Aqui ela fornece a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto, para essa seção da viga onde está ocorrendo esse momento fletor aqui. E aqui embaixo ela fornece o valor da área de aço para essa armadura negativa. E aqui o número de barras que atende a essa área de aço aqui. E nessa última célula, a planilha simplesmente repete o valor que foi informado aqui para a bitola da armadura negativa. Então, aqui no apoio P1, a armadura negativa será composta por 2 barras de aço com uma bitola de 10 mm.
No apoio P2, a armadura negativa será composta por 3 barras de aço com a bitola de 10 mm. E no apoio P3, a armadura negativa será composta por 2 barras de aço com a bitola de 10 mm. Aqui embaixo, a planilha faz os mesmos cálculos, só que agora para a armadura positiva, tanto para o vão localizado ali entre os apoios P1 e P2, quanto para o vão localizado entre os apoios P2 e P3. Então, para a armadura positiva, serão necessárias 2 barras com a bitola de 10 mm ali para o vão entre P1 e P2, e também 2 barras de 10 mm para o vão ali entre o apoio P2 e P3. Aqui a planilha faz o cálculo da armadura transversal, ou seja, a armadura composta por estribos. Esse primeiro resultado aqui corresponde à área de aço mínima para a armadura transversal. E esse outro aqui corresponde ao esforço cortante mínimo. Então, essa área de aço mínima aqui, para a armadura transversal, é utilizada nos trechos da viga onde o esforço cortante é menor ou igual ao esforço cortante mínimo. Aqui é feito o cálculo do espaçamento entre os estribos para essa área de aço mínima aqui da armadura transversal. Nessas células aqui, nós temos o cálculo da armadura transversal ali na região, nas proximidades do apoio P1, nas proximidades do apoio P2 à esquerda, e nas proximidades de uma região ali à direita do apoio P2, e a armadura transversal ali nas proximidades do apoio P3. Então, esse primeiro resultado aqui corresponde ao valor de cálculo do esforço cortante, ali no apoio P1. Aqui nós temos a área de aço da armadura transversal, que no caso corresponde ao maior valor entre aquele calculado para resistir a esse esforço cortante e a área de aço mínima. E aqui o espaçamento entre os estribos correspondente a essa área de aço que foi calculada aqui. Veja que foi calculada a área de aço mínima. Por quê? Porque ao longo de toda a viga aqui, nós temos esforços cortantes com valor inferior ao esforço cortante mínimo. Então, ao longo de toda a viga será utilizada a armadura transversal mínima. Então, como eu já havia dito, o que a planilha faz? A planilha faz o cálculo da armadura transversal para resistir a esse esforço cortante aqui e compara com a área de aço da armadura transversal mínima e fornece aqui nessa célula um maior valor. Isso é feito aqui para o apoio P1, para a região à esquerda do apoio P2, para a região à direita do apoio P2 e para a região ali nas proximidades do apoio P3. Aqui embaixo, a planilha faz o cálculo da ancoragem da armadura positiva. Ali para o apoio P1, ancoragem ali à esquerda do apoio P2, ancoragem à direita do apoio P2 e também a ancoragem da armadura positiva no apoio P3. Esse primeiro valor aqui corresponde à decalagem do diagrama de momento fletor, que é utilizado para calcular a área de aço mínima da armadura positiva que deve ser ancorada no apoio P1. Pelo menos 0,89 cm² da armadura positiva, então, deve ser ancorada ali no apoio P1. Aqui é feito o cálculo do comprimento básico de ancoragem. E aqui o comprimento de ancoragem necessário, considerando que será utilizado o gancho nessas barras. Então, o que a planilha faz aqui? A planilha pega essa área de aço aqui e fornece a quantidade mínima de barras que devem ser ancoradas ali no apoio P1. E o que corresponde a esse último resultado aqui? Esse resultado corresponde à área de aço de grampo. O grampo é uma armadura que é posicionada ali próximo do apoio, na parte inferior da viga, para auxiliar na ancoragem das barras positivas. Ela é geralmente utilizada quando o comprimento disponível para fazer a ancoragem, que é esse valor fornecido aqui, é inferior ao comprimento necessário de ancoragem. Então, quando o comprimento disponível é inferior ao comprimento necessário, às vezes pode ser necessário
aumentar a área de aço nesse apoio para que a ancoragem seja realizada. Então, nesse caso aqui, o comprimento necessário para fazer a ancoragem é superior ao comprimento disponível. Então, a ancoragem é feita aumentando a área de aço ali no apoio, e esse aumento da área de aço é feito por meio dessa armadura de grampo. Vou mostrar aqui para vocês no EBERIC essa armadura de grampo que foi calculada para uma das vigas dessa estrutura. Então a área de grampo, a armadura de grampo é essa daqui, posicionada no apoio, próximo aqui da armadura positiva. Veja que essa armadura tem um formato de U. Então, esses mesmos cálculos são realizados aqui para ancoragem no apoio P3. E é feito também o cálculo da ancoragem aqui à esquerda do apoio P2 e à direita do apoio P2. Aqui nessa tabela, a primeira verificação feita pela planilha é em relação à segurança contra a instabilidade lateral da viga. E o que seria essa instabilidade lateral? A viga é uma peça de concreto fletida, então existe regiões tracionadas e regiões comprimidas. A região comprimida dessa viga tende a se mover lateralmente, ou seja, tende a sofrer flambagem. Então, o que a NBR 6118/2014 prescreve para verificar a segurança contra essa instabilidade lateral? Com o procedimento aproximado, ela recomenda fazer essas duas verificações aqui. A largura da viga deve ser maior ou igual à distância aqui entre os apoios, dividido por 50. E a largura da viga também deve ser maior ou igual ao produto da altura por esse fator aqui, BTFL, que para vigas com seção transversal retangular é igual a 0,4. Então veja que a viga não passou nessa segunda condição aqui. Isso significa que ela vai sofrer flambagem lateral? Não. E por quê? Porque se existir uma laje apoiada sobre o banzo comprimido dessa viga, essa laje vai atuar como um elemento de travamento, impedindo que a viga se movimente lateralmente. Se por acaso for uma viga de fundação, uma viga baldrame, o confinamento do solo também poderá garantir a estabilidade lateral dessa viga. Essa segunda verificação aqui é em relação à armadura longitudinal máxima. De acordo com a NBR 6118/2014, a área de aço total em uma seção transversal qualquer da viga não pode ser superior a 4% da área dessa seção transversal. Nessas células aqui, a planilha verifica a segurança contra a ruptura da diagonal comprimida de concreto. E como é que é feita essa verificação? A planilha faz o cálculo aqui da força cortante resistente de cálculo relativa à ruína dessas diagonais comprimidas de concreto. E pega esse valor aqui e compara com o esforço cortante de cálculo máximo ali no apoio P1, à esquerda do apoio P2, à direita do apoio P2 e também no apoio P3. Se esses esforços cortantes de cálculo máximo forem inferiores à força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto, a viga passa nessa verificação. Em seguida, a planilha faz a verificação aqui do espaçamento dos estribos, tanto para o apoio P1, à esquerda do apoio P2, à direita do apoio P2 e no apoio P3. De acordo com a NBR 6118/2014, existe um limite para o espaçamento longitudinal entre os estribos e também para o espaçamento transversal. O espaçamento longitudinal é a distância entre os estribos. E o espaçamento transversal é a distância entre os ramos dos estribos. Então,
quais os critérios que a NBR 6118/2014 adota para fazer o cálculo desse espaçamento longitudinal máximo e do espaçamento transversal máximo para os estribos. Se você posicionar o cursor do mouse sobre essas células aqui, irão aparecer esses critérios. Então veja, aqui na saída de dados, a planilha fez o cálculo aqui do espaçamento entre os estribos para resistir a esses esforços cortantes aqui. E esse espaçamento corresponde a 25,5 centímetros. Se por acaso o espaçamento calculado ali fosse maior do que 30 centímetros, a planilha iria emitir aqui um aviso de erro, iria aparecer aqui não ok. Então o que você deveria fazer nessa situação? Em vez de adotar esse valor que foi calculado aqui para o espaçamento na saída de dados, você deveria adotar o espaçamento máximo aqui prescrito pela NBR 6118. O espaçamento máximo ou então o espaçamento inferior. Nunca você deve adotar um espaçamento para os estribos com um valor superior ao que é calculado aqui na tabela de verificações. Aqui embaixo, a planilha faz a verificação quanto à bitola dos estribos. De acordo com a NBR 6118/2014, a bitola dos estribos não pode ter um diâmetro inferior a 5 mm. De acordo com a NBR 6118/2014, a bitola dos estribos não pode ter um valor inferior a 5 mm. E também não pode ter um valor superior àquele que você obtém pegando a largura da viga e dividindo por 10. Ainda de acordo com a NBR 6118/2014, a largura da viga não pode ser inferior a 12 centímetros, exceto em casos excepcionais, onde você pode garantir ali uma distância adequada entre as bases longitudinais para permitir a passagem do agregado graúdo e também para permitir a vibração adequada do concreto. Aqui, por último, a planilha faz a verificação dessa relação aqui entre X e D. De acordo com a NBR 6118/2014, essa relação aqui entre X e D para concretos com até 50 MPa, essa razão não pode ser superior a 0,45. Então a planilha faz o cálculo dessa razão aqui para o apoio P1, para o apoio P2, para o apoio P3, ali para a seção no vão entre P1 e P2, e também para uma seção ali no vão entre P2 e P3. E verifica se essa condição é obedecida. Se for, ela emite aqui que está tudo ok. Pronto, o que foi feito até agora foi o cálculo da viga quanto ao estado limite útil. Só que é preciso verificar também o estado limite de serviço. E isso é feito nessa segunda aba aqui. Mas antes de verificarmos o estado limite de serviço, quanto à deformação excessiva da viga, vamos comparar o resultado da planilha com o resultado aqui gerado pelo EBERIC. Então vamos aqui no pavimento da cobertura e vamos pedir para o EBERIC gerar o detalhamento dessa viga. Veja então que a armadura negativa aqui nos apoios, o EBERIC calculou 2 barras de 10. E aqui no apoio intermediário, aqui no apoio do meio, calculou 3 barras de 10. Para a armadura positiva, tanto para esse vão aqui da esquerda quanto para o vão da direita, foi calculado 2 barras de 10. E para os estribos, ele calculou estribos espaçados a cada 26 centímetros, tanto para esse vão quanto para esse outro vão aqui. E veja que ele previu também 6 barras para a armadura de pele, sendo que 3 é colocado de um lado e 3 é colocado de outro. Você pode ver aqui no corte. 3 barras de 6,3 mm para a armadura de pele em uma face e 3 barras de 6,3 mm para outra face da viga.
Então foi o mesmo resultado calculado pela planilha. Veja aqui que para a armadura negativa, ele calculou 2 barras de 10 por esse apoio aqui, 3 barras de 10 para o apoio aqui do meio e 2 barras de 10 para esse outro apoio aqui. Para a armadura longitudinal positiva, calculou 2 barras de 10 tanto para um vão quanto para o outro. E para a armadura transversal, ele previu aqui um espaçamento de 25,5 centímetros entre os estribos, que é praticamente o mesmo espaçamento calculado pelo Lebesgue. O Lebesgue calculou 26 e a planilha calculou 25,5, que você pode arredondar para 26. Então vamos fazer agora o cálculo da viga quanto ao estado limite de serviço de deformações excessivas. Então, clicando aqui nessa aba, você vai precisar preencher essa outra entrada de dados aqui para complementar essa primeira. Então, a primeira coisa que você deve fazer aqui é selecionar o vão que você está querendo fazer o cálculo da flecha dessa viga. Como os dois vãos são iguais e possuem o mesmo carregamento, tanto faz aqui escolher ou esse outro. Em seguida, você deve fornecer aqui o carregamento que será escolhido para avaliação do estado limite de deformações excessivas. Eu vou adotar o mesmo carregamento que utilizamos para verificar o estado limite último, ou seja, esse carregamento aqui de 14 kN por metro. Mas comumente é utilizado a combinação de ações quase permanente para fazer esse tipo de verificação. Mas como exemplo aqui, eu vou utilizar a mesma combinação que foi utilizada para a verificação do estado limite último. Nessa célula aqui, você deve informar o momento fletor máximo para o carregamento escolhido para a avaliação do estado limite de deformações excessivas. Então, esse momento fletor máximo aqui, você pode obter no F-Tour. E é esse valor aqui, ó, 2.417,12. 2.417,12. Aqui embaixo você deve fornecer o módulo de elasticidade do aço, que é 210.000 MPa. Esse parâmetro aqui depende do tipo de agregado graúdo que é utilizado no concreto. E o valor desse parâmetro você pode obter aí do item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Vou utilizar o valor 1 aqui. Isso daqui é um fator adimensional que depende da rigidez dos apoios. Para fazer o cálculo aqui da flecha, eu vou considerar que a gente tem aqui nesse apoio uma rótula e nesse outro apoio aqui uma ligação perfeitamente engastada. Então, para essas condições de apoio, esse beta aí possui esse valor aqui, ó, 1/185. Então vou colocar aqui o valor de 1/185. Esse D' aqui corresponde à distância do centro da armadura comprimida até o banzo superior da viga, ou seja, é a distância aqui da armadura comprimida até o banzo superior da viga. Como o comprimento que a gente está adotando aqui é 2 centímetros e a bitola do estribo é 0,5 centímetros e a armadura comprimida aqui, da armadura comprimida foi utilizada uma bitola de 10 milímetros, então esse D é igual a 2 mais 0,5 da bitola do estribo mais metade da bitola da armadura longitudinal, ali na região comprimida da viga. Então esse D' é igual a 3. Esse AS' aqui corresponde à área de aço presente ali na região comprimida da viga. Essa área de aço aqui.
como temos duas barras de 10 milímetros aqui na região comprimida, ali no vão da viga, então vou colocar a área aqui correspondente à área de aço de duas barras de 10 milímetros. Essa área de 1,57, aproximadamente 1,57. Esse T0 aqui é o período entre a concretagem da viga e a remoção das escoras. E você deve fornecer esse valor aqui em meses. Então eu vou considerar que as escoras serão removidas depois de 2 semanas. Então, 2 semanas corresponde a aproximadamente meio mês. Aqui você deve fornecer o valor da contraflecha. Inicialmente eu vou colocar valor 0 aqui para a contraflecha, mas se eu julgar necessário, eu posso alterar esse valor depois. E aqui eu devo fornecer a flecha máxima admissível. De acordo com a NBR 6118/2014, para que a flecha da viga não provoque desconforto visual nos usuários do edifício, essa flecha admissível deve ser igual ao vão da viga dividido por 250. O vão da viga aqui é 493 centímetros. Então vou colocar aqui 493 dividir por 250. Essa será a nossa flecha admissível. Pronto, depois de terminar de preencher aí a entrada de dados, a planilha gera esses resultados aqui que são apresentados na saída de dados. Esse valor aqui corresponde ao comprimento efetivo do vão. E como é que a planilha, o que a planilha faz aqui? Quando você seleciona aqui entre o vão entre P1 e P2 e o vão entre P2 e P3, a planilha pega o valor que você informou aqui e mostra aqui. Como o vão entre P1 e P2 possui o mesmo comprimento do vão entre P2 e P3, veja que não ocorre nenhuma alteração quando você faz uma mudança nessa célula aqui. Esse outro resultado aqui corresponde ao módulo de elasticidade inicial do concreto. Módulo de elasticidade inicial do concreto. Esse outro parâmetro aqui é um fator para o cálculo do módulo de elasticidade secante do concreto. E aqui é um módulo de elasticidade secante do concreto. O cálculo desse módulo de elasticidade inicial do concreto aqui, desse fator para o cálculo do módulo de elasticidade secante do concreto, e esse módulo aqui de elasticidade secante do concreto, você pode obter mais detalhes sobre o cálculo desse módulo de elasticidade nesse item 8.2.8 da NBR 6118/2014. Esse parâmetro aqui corresponde à razão entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade secante do concreto. Esse parâmetro é utilizado para fazer a homogeneização da seção transversal. Ou seja, aqui a seção transversal da viga é composta por concreto e por aço. E esse fator aqui é utilizado para você multiplicar a área de aço e obter uma área de concreto equivalente, fazendo com que a seção seja representada por apenas um tipo de material. Isso facilita o cálculo da flecha. Aqui nós temos a distância da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto. Para fazer o cálculo dessa distância aqui, da linha neutra até a fibra mais comprimida de concreto, para a verificação do estado limite de serviço, esse cálculo foi feito utilizando algumas hipóteses simplificadoras que estão mencionadas lá no memorial de cálculo. Esse parâmetro aqui corresponde ao aumento de inércia da seção bruta de concreto. E esse outro aqui é um aumento de inércia para a seção homogeneizada, ou seja, um aumento de inércia da seção fissurada de concreto no estágio 2. E esse momento de inércia é calculado em relação à linha neutra. Aqui nós temos o momento de fissuração da viga. Esse é o momento a partir do qual a viga começa a fissurar. A fórmula que permite calcular esse momento de fissuração
está presente no item 17.3.2.1.1 da NBR 6118/2014. Aqui nós temos um momento de inércia média de Branson. Esse momento de inércia aqui é utilizado para calcular esse outro parâmetro aqui, que é a rigidez equivalente da viga. Essa rigidez equivalente nada mais é do que o produto desse módulo de elasticidade secante do concreto pelo momento de inércia média de Branson. Aqui a planilha faz o cálculo da flecha máxima imediata, que é aquela flecha que surge no momento que o escoramento é retirado. E aqui é feito o cálculo da flecha devido à fluência, ou seja, uma flecha que vai ocorrendo ao longo do tempo depois de retirado, depois de removido as escoras, e que é proveniente desse fenômeno conhecido como fluência. E aqui nós temos a flecha máxima total, que é obtida somando a flecha imediata com a flecha devido à fluência. Veja então que a flecha total dessa viga, aqui para o vão entre P1 e P2, é de 0,16 centímetros, inferior à flecha admissível. Portanto, a viga passou aqui na verificação do estado limite de serviço de deformações excessivas. Agora, se você quiser consultar o memorial de cálculo desse dimensionamento, basta acessar essa terceira aba aqui. Aqui você encontra o memorial com passo a passo dos cálculos que foram realizados. Deu uma travada aqui. Esse memorial contém muito texto, muita fórmula e muita imagem, aí ele acaba ficando muito pesado. Aí isso provoca esses travamentos aqui. Se você quiser gerar esse memorial de cálculo em formato PDF, basta voltar aqui na primeira aba e clicar nesse botão Imprimir Memorial. A planilha gera então o memorial de cálculo em formato PDF, contendo passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. Veja que é um memorial bem detalhado, contém muitas ilustrações e todas as fórmulas que foram utilizadas no dimensionamento. Ele é útil tanto para o profissional que pode apresentar esse memorial para o cliente, quanto para o estudante que pode vir aqui e aprender como se faz o cálculo de uma viga. Se por acaso você quiser que apareça aqui o logo da sua empresa ou seus dados profissionais nesse memorial, basta você voltar aqui na planilha, inserir algumas linhas aqui, insere quantas linhas forem suficientes, e aqui você coloca o logo da sua empresa ou seus dados profissionais. Pronto, depois de feita a alteração aqui no memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar novamente em Imprimir Memorial. O memorial é gerado então em formato PDF com essas novas alterações que foram feitas. Se você quiser salvar, basta vir aqui em Arquivo, salvar como, e escolher o local onde você quer salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Pronto, está salvo.
Aqui embaixo nós temos algumas observações, meu e-mail para contato e as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar essa planilha. Vamos agora comparar a flecha aqui dessa viga com a flecha que foi calculada pela planilha. Vamos comparar com a flecha que foi calculada pelo Eberic. Então, clicando aqui, veja que a flecha aqui, calculada pelo Eberic, foi de 0,26 centímetros. 0,1 centímetros a mais do que foi calculado pela planilha. A explicação para essa diferença talvez seja por causa da combinação de carregamentos que utilizamos aqui. Aqui nós utilizamos a mesma combinação de carregamento que foi utilizada para a verificação do estado limite útil. Talvez o Eberic tenha usado uma combinação de carregamentos diferentes ali. Outra explicação para a diferença talvez seja por causa desse fator aqui, adimensional. Talvez o Eberic utilize um fator diferente ou faça o cálculo da flecha utilizando um método diferente do que foi utilizado aqui pela planilha. Mas de qualquer maneira a diferença também não foi muito grande, apenas de 0,1 centímetro. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.